Fala galera, beleza? Estamos aqui para gravar o nosso Pode Levar Fé, o nosso podcast que tanta gente sonhou, que tanta gente idealizou, né? Durou em torno de 1 ano, 2 anos esse projeto para acontecer e graças ao nosso Deus, graças à equipe maravilhosa que está aqui com a gente conseguiu vencer essa barreira. Estamos aqui para entregar o melhor para vocês com as condições que temos. E eu quero apresentar para vocês o Wilson. E aí, Wilson, feliz? Feliz, mano. Feliz de estar aqui contigo. É uma honra, Amém. Um privilégio. Tá começando esse projeto que nem tu falava, que demorou muito tempo para sair do papel, né? Muitas lutas. Até saiu um insight aqui de um novo tema, né? Para um outro dia, né? O poder de nunca desistir, né? E eu acredito que foi isso que nos motivou, né? A gente brinca. É até engraçado. Chama o Isaac de Zelensky, porque ele nunca desiste. Então eu acredito que esse projeto, com certeza, ele nasceu no coração de Deus, né? Fluiu através do coração do Isaac. Ele aí no meio do caminho me convidou para caminhar com ele dentro desse projeto. Deus foi colocando pessoas, né? Tirando pessoas, colocando pessoas. E eu acredito que de hoje em diante vocês vão nos ver muito, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a batalha foi grande, cara. A batalha foi bem, bem grande, porque era algo que surgiu dentro da barbearia, em conversas, né, com clientes, e Deus foi me colocando essa semente no coração, que algumas conversas que a gente tinha ali dentro da barbearia, elas não poderiam ficar só ali, né? Já aproveitar para a galera poder saber o motivo da gente estar aqui e como começou tudo isso. Nós estávamos na cadeira de barbeiro. É verdade. Cadeira de barbeiro. Né? E aí começou a fluir conversas que mexiam comigo. Conhecer pessoas, conhecer os homens, né? Principalmente homens, porque na barbearia a gente corta 95%, 98% são homens. Né? E, poxa, a gente cortando o cabelo lá, cada conversa, cada conselho que a gente recebia, cada conselho que Deus colocava no nosso coração para a gente entregar, a gente foi entregando, e aí surgiu no meu coração, pô, eu preciso comunicar isso não pode ficar mais aqui dentro. Né? Daí começou a surgir isso, eu comecei a ver algumas ideias e tal, comecei a assistir alguns podcasts, e ali eu comecei a entender, pô, Deus quer que eu transfira isso tudo, essa aprendizagem, essa bagagem que a gente está adquirindo. Vamos colocar isso em prática. Vamos falar para que a gente consiga atingir mais pessoas. Né? Foi quando eu convidei o Wilson. E glória a Deus pela tua vida. Estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, eu estou muito emocionado, cara. Glória porque chega a estar tremendo aqui, de verdade. Porque eu vou dizer para ti, que luta para a gente conseguir realizar isso aqui. É verdade. Né? Talvez para as pessoas que estão assistindo em casa, né, pedir já para vocês curtir esse vídeo aí no YouTube, né? Colocar o sininho para ativar a notificação do canal, que a gente quer entregar muito mais do que isso para vocês. Então clica lá, dá o like, né? Vamos clicar nesse, tá? E eu fico muito feliz por isso. Olha só, Wilson, a emoção toma conta de mim agora. Glória a Deus. Porque é muito louco, cara, o que a gente tentou fazer. Deslumbrou isso daí há muito tempo. E essas conversas que aconteciam dentro da barbearia, como hoje nós estamos nos apresentando para vocês, né? E já temos, né, pessoas que ficam, quando a gente comentou sobre o projeto, pessoas que vinham perguntar pra gente, e quando é que vai lançar? E aí, quando é que vai rolar? Porque a gente já falava sobre temas, assuntos, a gente tem, né, ali uma lista de temas que daria conversa para quase 1 ano já de podcast. Incrível. Mas demorou muito a acontecer, mas eu acredito que tenha sido no tempo de Deus. Deus, ele é perfeito, né, ele não erra. E para que você nos conheça e saiba quem nós somos e qual o propósito de estarmos aqui, é justamente isso. São assuntos que nós queremos entregar aos homens, né? Nós queremos falar diretamente ao coração dos homens, porque foi a forma que o Senhor falou conosco, né? Dentro dessas conversas, né? Aconselhando maridos que estavam querendo sair dos seus relacionamentos, querendo sair de dentro da sua casa, e a gente disse assim, cara, os homens precisam voltar a ser homens. E a gente acredita, né, que com aquilo que o Senhor vem ministrar no nosso coração, nós podemos ajudar. E agora, né, eu vou perguntar para o Isaac, quero que ele, né, se apresente aí para o nosso Vamos público. Lá. Quem é o Isaac? Vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu me chamo Isaac, tenho 3 filhos, né, maravilhosos, uma família maravilhosa, abençoada. Casado com a Sara, uma mulher que tem me ajudado muito, né, na vida familiar ali, cuidando dos meus filhos enquanto eu estou trabalhando e tal. E vou te dizer que
eu há 6 anos atrás, eu tava totalmente sem rumo, assim. Totalmente sem rumo. Eu sabia que eu tinha um chamado, eu sabia que Deus tinha um chamado na minha vida, Wilson. E aí tu entrou na barbearia depois de... quanto tempo faz que tu trabalhou comigo? Trabalhei 2 anos. Tá, mas quanto tempo faz que tu começou? Faz 3 anos, porque eu tô 1 ano Tá. agora. Então há 3 anos atrás, eu cheguei no Wilson, falei que ele tinha capacidade e tinha um perfil que eu procurava. Só para contar o início, um pouquinho mais do início dessa história, né? Wilson, tu tem um perfil que eu procuro para trabalhar comigo na barbearia, para te ver como Deus une pessoas e une propósito através da vida das pessoas. E aí o Wilson foi trabalhar comigo, fez o curso e tal. Até ele achou que não era capaz, né, de se tornar um barbeiro. Na verdade, eu achei que eu não tinha esse perfil para ser barbeiro. Né? Tudo começou ali na nossa profissão, né? Exatamente. Deus nos uniu ali primeiro profissionalmente, mas quando eu entrei ali, quando eu comecei a fazer o curso e tudo mais, eu vi que eu disse, não, mas isso daqui não é só profissional. Não para só aqui, né? Não para só aqui. Foi ali que eu comecei a entender. O Wilson começou a me incentivar em algumas coisas, a buscar a Deus. Comecei a entender quem era o Wilson, o homem de Deus, né? E aquilo começou a me despertar no meu coração. Não, eu preciso buscar mais. Né? Eu não posso ser só aquele cristão que gosta de ir à igreja ou gosta de escutar uma música evangélica ou que apenas vai para o protocolo. Eu preciso ser realmente o que Cristo quer que eu seja. Ser cristão é ser seguidor de Cristo, se tornar parecido, né? A gente está longe disso. E é ali que começou a surgir o desejo. Então eu acredito que quando o projeto começou, foi lá quando tu começou a trabalhar comigo. Eu comecei a me espelhar em muitas coisas, tu começou a me dar alguns conselhos, né? Teve um que eu nunca me esqueço, que tu falou, Isaac, tu tá tão acelerado, né? Porque eu estava tão acelerado. Tu tá tão acelerado que tu não consegue olhar nos olhos. Tu falava para mim, tu não consegue olhar nos olhos. E isso mexeu muito comigo naquela época, porque eu vivia aéreo. Parecia que eu nunca estava num lugar só, eu estava sempre flutuando, sempre cheio de ideias na cabeça. Eu não conseguia via que tu era concretizar nada. Tu era um grande empresário, assim, tu deslumbrava muitas coisas, mas, cara, tu não conseguia focar em nada naquela época. E eu entendi que ali Deus tinha me colocado na tua vida para mim te discipular, né? E para mim te desenvolver como cristão. Exato. Enquanto tu me desenvolvia como profissional, né? Me colocando na área e me incentivando também, porque eu pensei em parar algumas vezes durante o curso, né? E tu me ajudou, me desenvolveu profissionalmente. Eu agora quero falar, né? Me apresentar para vocês. Eu sou o Wilson, né? Eu sou esposo da Franciele, pai da Manuela, do Lucas, né? Também tenho uma família abençoada pelo Senhor, né? Eu posso dizer que nasci em berço cristão, né? Sempre me foi apresentado o Evangelho desde muito novo e eu pude sempre caminhar, né, aos pés de Cristo. É óbvio que com aqueles momentos que eu não imaginava assim que eu estava tão distante do Senhor mesmo estando dentro de uma igreja. Só que durante um tempo também o Senhor foi trabalhando na minha vida e me deu um chamado ali que eu entendi ainda cedo, né? Entendi que era um chamado, que era de discipular, que era cuidar, né, de pessoas. E eu pensava nisso só dentro da igreja, né? Eu achava que eu iria fazer isso só dentro de 4 paredes. E hoje, né, e através também da tua vida, eu vi que não, que ser igreja, né, que discipular é isso aí, é olho no olho, era ter paciência naqueles dias que às vezes Deus falava algo para mim, falar para ti, e daí eu ia falar, só que tipo, parecia que tu não estavas prestando nem mesmo atenção no que eu estava falando. Eu estava muito disperso, né, muito aéreo. Só que Deus assim, não, dizia para mim ter paciência, para mim ir lá de novo no outro dia falar a mesma coisa, e estamos aí, né? A nossa amizade já dura 5 anos, né? Na verdade a gente se conhece há muitos anos, né? Mas só de passagem, assim. Para as pessoas poderem entender o que a gente vai fazer nesse projeto, né? A gente tem esse projeto no coração, o que a gente vai falar, né? São vários temas, eu não vou dizer aqui todos os temas. Eu fiz alguns estudos, o Wilson também preparou os estudos dele, mas é tudo relacionado à paternidade, a vícios, né? Por exemplo, perdão, que as pessoas têm dificuldade de entender o perdão, família,
marido, né, esposo, lar, cuidar dos seus filhos. Então tudo isso a gente quer preparar. Responsabilidades do homem. Então, para as pessoas poderem entender, não é um conteúdo 100% cristão. É um conteúdo também que vai envolver o lado emocional das pessoas, né? Porque daqui a pouco as pessoas podem achar que é um conteúdo gospel, né? Voltado só para a igreja. Não, a gente quer poder falar ao coração de todo mundo, independente da crença que as pessoas tenham. A gente vai passar uma imagem sempre colocando Jesus Cristo no centro, porque é o que a gente acredita. Com princípios, né? Com princípios e valores sem negociar. Então, para vocês poderem entender que projeto é esse, é um projeto que vai falar sobre vários assuntos. Inclusive, a gente pensa em trazer convidados também, para que a gente consiga não ficar só em nós, né? Não ficar centralizado só em nós. A gente até tem alguns contatos, né, Isaac, já de pessoas que a gente quer começar, quer convidar, pessoas que a gente já garantiu a presença. Acredito que hoje, né, é o pontapé inicial do Pode Levar Fé, né? Queria aqui também agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles nós não conseguiríamos, né? Ao estúdio Júlio Lima, né, que é hoje é o nosso cameraman, é o cara que opera ali atrás, né, grande fotógrafo. Confesso que foi o melhor que eu já conheci. Eu também, cara. Todas as minhas fotos eu tiro com ele. É verdade mesmo. Pode falar dos até outros as patrocinadores. Não, selfie não. Então, outros patrocinadores, né? O Lucas Macedo, né? Ele é o cara do marketing, né? Ele vem cuidando para nós desse projeto. Inclusive, ele é o cara que nos ajuda a organizar na hora das cenas, né? O que a gente vai fazer e tal. O cara que está nos ajudando muito. Quero agradecer o Lucas de coração, cara. Tu é um amigo que Deus nos deu. E o legal é que essa galera tá entendendo que a gente... o nosso projeto é sem fins lucrativos. A gente teve que juntar tudo, um pouco de cada um para poder realizar isso aqui. Né? Então eu sou grato demais a essas pessoas. O Leléo também. O Leléo trabalha comigo na barbearia hoje. E o cara, sabe, pensa naquele cara... Que serve. Pra tudo, cara, ele serve. Ele não tem ruim, cara. Ele serve pra tudo, né? E o Adriel também, cara. O Adriel hoje não pôde estar aqui, mas o Adriel vem nessa caminhada com a gente, nessas tentativas anteriores, né? De poder realizar isso aqui. Por isso que eu tô até meio estranho de falar aqui, porque, cara, a gente vai fazer muito só pesado. Da resenha, por causa que assim, ó, cara, muitas vezes a gente tentou gravar e não deu, e não pegava a câmera. Incrível, e cara. Um cabo que faltava, e era isso, e era aquilo. Mas eu creio que era tudo processos que nós tínhamos que passar, né? Para que isso também viesse a nos fortalecer. O quanto a gente queria estar aqui, o quanto a gente desejava transmitir uma mensagem, né? O quanto a gente desejava passar aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração ao coração de outras pessoas, né? E como começou, eu não sei aonde vai chegar esse projeto, mas eu sei o que Deus quis que a gente começasse, a forma que Deus quis. Se a gente falar para 10 pessoas, né, e 10 pessoas foram impactadas por essa mensagem, por esse podcast, Pode Levar Fé, né? O nome Pode Levar Fé, né? Pode levar fé no que a gente está falando, e pode levar fé porque Cristo, Ele, né, Ele que acrescenta em nós essa vontade, esse desejo, né, de levar uma mensagem que está dentro de nós, né, que vai fluir através de nós ao coração, né, de todos que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir. Não, e aí a gente vai preparar o quê? A gente vai preparar alguns cortes que a gente tem no nosso Instagram. A gente vai botar aqui o Instagram aqui embaixo, né, na descrição do vídeo também, para vocês seguirem o Instagram lá, para poder compartilhar os cortes que a gente vai colocar, né? E a gente vai tentar fazer uma vez por semana, né, Wilson? Tentar gravar toda uma vez por semana semana. A gente vai largar um conteúdo. Um episódio, né, um conteúdo Exatamente. novo. E, cara, curte esse canal, compartilha isso aqui para as pessoas. Agradecer a galera que está ansiosa também para ouvir pela primeira vez a gente, né, cara? Eu chego em casa, toda vez que a gente, né, as tentativas que a gente fazia, que loucura. Chegava em casa, a Sara me olhava, e aí? Com as 3 crianças esperando lá. E eu, então, hoje aconteceu isso e isso não rolou. Aí outra vez de novo e outra vez de novo. Cara, minha esposa, eu vou te dizer assim, ó, que ela mandando mensagem um pouco antes da gente começar a gravar. E ela disse, como é que tá as coisas? Já fazia 3, 4, pra quem não sabe, acho que a gente liga a câmera aqui e segue gravando. Não, a gente já tava aqui há 3 horas. Na verdade é 4 horas, cara. 4 horas? A gente tá aqui há 4 horas. Imagina. A gente começou agora a gravar. Cara, e a minha esposa pegou e disse, tá aí, já tá vindo? Eu disse, não, a gente nem começou. Daí eu disse assim, não, vai dormir, porque não precisa me esperar
acordado, a gente está São gravando... 1h55 agora. O Bah. Lucas está apontando ali, Imagina 1h55. só, a gente está gravando à noite, né? Não sei que hora que você vai assistir, mas a gente está gravando, a gente chegou aqui perto das 9 horas, já são 1h55, imagina. É muito tempo, mas é tudo pro reino. Tudo pro E Senhor. quando a gente fala pro reino, né? Eu tenho até uma pergunta para te fazer. E eu sei que tu vai me responder na essência. Por que tu segue a Deus? Por que tu acredita em Deus? Cara, Por que tu te mantém firme no Evangelho? Qual é o motivo real, assim, de tu permanecer? mano, assim, ó, eu digo que qualquer coisa que eu faça ainda é muito pouco. Porque ele entregou a vida por nós. Mas hoje o que me mantém de pé é um propósito. Propósito que um dia ele colocou na minha vida. E eu digo, quando eu converso com pessoas, e ainda hoje dentro da igreja, uma das maiores dificuldades das pessoas, e a gente vai falar sobre isso, né, é entender o seu propósito, conhecer o seu propósito, saber por que eu nasci, por que eu vim à Terra, entendeu? O que eu estou fazendo aqui? E eu entendi, eu tive o privilégio, a graça, a misericórdia do Senhor, de muito novo entender por que Deus tinha me colocado, né, nessa terra. Eu entendi o meu propósito, o meu chamado, e o que me faz não desistir de Cristo, não largar Cristo, não abandonar o Evangelho, cara, entender que a graça dele me basta, que ele me é suficiente, e mesmo que ele não me dê nada, porque um dia eu entendi que nós não adoramos a Deus pelo que ele nos dá, mas sim pelo que ele é, pelo que ele já fez. Pelo que ele representa. Ele já entregou, ele não precisa fazer mais nada, ele já entregou. Então eu sou grato pelo que ele já fez, que foi morrer na cruz, que foi me salvar. Então tudo que eu faço hoje não é tentar retribuir o que ele fez por mim. Porque a gente sabe que a gente não tem capacidade disso. Não, mas eu quero me fazer servo dos meus irmãos, eu quero ser servo de você que está em casa. Quando eu vou ministrar na igreja, quando eu vou pregar, eu ensino os meus filhos a dizer que eu estou servindo a igreja quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, quando eu estou buscando, eu estou servindo a igreja. Porque ali, dedicando tempo em cima de leituras, para trazer um alimento de qualidade, eu estou servindo a igreja. E nós aqui, nós estamos entregando tempo, entregando coisas que o Senhor acrescenta na nossa vida para te servir, né? Para servir todos aqueles que vão nos ouvir ainda. Sabe que isso que tu falou serve para as pessoas poderem entender o que é esse projeto. Porque quando tu fala que a gente está servindo, realmente a gente quer alcançar vidas. Você que está em casa aí, a gente quer tocar o coração de vocês. Mas não por bel prazer nosso. Para a gente estar sendo aqui instrumento de Deus para a vida de vocês. Então é uma grande responsabilidade. E quando eu transfiro a pergunta que eu fiz e transfiro ela para mim, eu te falo, eu não tiro nada do que tu falou, e eu respondo de uma maneira talvez um pouco mais simples. No meu vocabulário é não conseguir mais viver sem a presença de Deus. Quando alguém me pergunta por que eu sou seguidor de Cristo, por que eu acredito em Deus, por que eu busco a Deus, porque eu não consigo viver mais sem a presença. Eu já tive experiências ruins lá fora, tive momentos muito, muito, muito ruins mesmo. E quando Deus começou a agir na minha vida, eu comecei a abrir meu coração para Ele começou a me transformar. Então hoje eu não consigo viver mais sem a presença. Eu acredito na salvação, eu acredito no galardão, né? Eu quero ser salvo, eu quero ter galardões no céu, mas o principal, hoje eu sirvo a Cristo aqui porque eu amo pessoas e eu vejo Ele nas pessoas e porque eu não consigo viver mais sem a presença de Deus. Quando tu alcança essa parte, assim, tu consegue ver que o vazio foi preenchido, independente da situação que tu vive, independente da situação que tu está enfrentando, quando tu consegue entender que o vazio foi preenchido, que Deus preencheu aquele vazio que faltava, nada mais te abala, nada mais vai fazer tu sofrer, nada mais vai fazer tu te preocupar. Sabe aquela parte na Bíblia que a paz que excede todo o entendimento? Tu não vai entender. Quando estiver com dor, sofrendo, tu não vai entender o porquê que tu está em paz. Isso é viver sem, é não viver mais sem a presença, é viver com a presença do Senhor. de Deus. É a plenitude do Senhor, é o desejo que Ele tem para nós, é que a gente viva de forma plena. Né? A plenitude são todas as coisas. Né? Deus, Ele é pleno e Ele quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida equilibrada. E quando nós achamos que nos falta algo, né? Ele é o suficiente. Ele nos preenche.
E engraçado, né? A gente orou muito para que isso aqui acontecesse. Aconteceu até de forma surpreendente agora. Né? A gente estava aqui a ponto de... Tá, vamos tentar outro dia. A galera aqui atrás, os bastidores, apavorada. O Leléo e o Júlio ali mexendo. Tá, agora vai. Aí uma coisa cortava, outra coisa cortava. Né? Mas vamos descontrair um pouquinho para não ficar tão... Né? Numa parte tão reta. Ó. Por exemplo, o cenário. O que a galera tá achando do cenário? Né? Esse cenário improvisado, mas um cenário que também foi pensado ao mesmo tempo. Sim. Tá, vamos botar isso aqui, vamos colocar ali. Aí vem as luzes pro trás, aí tá tudo certo. Quando uma câmera tá funcionando, a outra para. Mas o que a galera tá achando do cenário? Né? Comenta aí depois pra gente saber o que vocês acharam do cenário, o que a gente pode acrescentar também. Né? E eu queria fazer um convite para quem tá assistindo. Tanto no Instagram, quanto nos cortes que a gente vai lançar, quanto lá no YouTube, vocês podem comentar e dar algumas dicas de alguns assuntos que vocês gostariam de que a gente conversasse com vocês. Top. Né? Porque Top às vezes demais. a gente fica numa linha, a gente pretende, por exemplo, me veio a ideia, eu não sei se tu lembra quando eu te falei, de repente fazer uma linha só de provérbios. Sim, falar um pouco de provérbios, né? Falar um pouco do livro de Tiago, talvez. Não, todos os dias trazer... Né? Trazer algum conteúdo e daqui a pouco fazer um semanal sobre isso. Obviamente, né? Princípios bíblicos, provérbios, o livro do conhecimento, né? De aconselhamentos. Então, a gente vai... Né, seguir princípios bíblicos que acrescentam hoje, não sei se tu sabes, pessoas até que não creem em Deus, né, grandes empresários, eles se aconselham no livro de provérbios. Exatamente, né? o livro dos conselhos. O livro dos conselhos. E a gente quer trazer também, não só convidados assim de nome, mas também amigos, né, que fazem parte do nosso convívio, amigos que oraram conosco, que têm muito conhecimento, né, para trazer aqui nesse ambiente. Eu acredito que vai ser de grande valia. Tudo aquilo que a gente vai trazer para você vai ser algo vindo do coração de Deus. Vai ter os dias que vai ser resenha mesmo, vai ter dias que, né, a alegria vai estar contagiante, vai ter dias que o assunto vai ser um pouco mais sério. Mas o importante hoje, de verdade, o que rega meu coração de felicidade ter começado, Isaac, assim, ó, ter tirado do papel esse projeto, sabe? A gente tá até meio sem saber o que falar, na verdade, porque eu me preparei, a gente ficou mais de 3 horas aqui, deu quase 4 horas, né, Lucas? Em torno de 4 horas. E aí foi pego de surpresa, né, o que tá acontecendo. Então, galera, mais uma vez, agradecer os guris aqui, demais, pelo que eles fizeram. E, até gente, vou pedir, Lucas, o Instagram, o teu Instagram pra galera seguir. Como é que tá lá? Lucas Macedo MKT. Tudo junto? Tá. Segue lá o Lucas. O Júlio. Só Júlio Lima no Instagram já vai achar o Júlio. E o Leléo, pra quem quiser seguir o Leléo também. O barbeiro Leléo. Leléo, como é que tá teu Instagram? Leléo Machado. Segue lá o batera Leléo Machado. Isaac, olha só. E eu gostaria de deixar hoje só um saborzinho pra galera... do tipo de assunto que a gente quer trazer aqui para a galera, que é um dos assuntos para mim mais importantes, que é sobre família, por exemplo. Algo que Deus tinha colocado no meu coração hoje à tarde, quando eu estava estudando a palavra ali, Deus estava ministrando sobre família, foi me lembrar da história de Noé. Né? A história é muito conhecida, mas algo que me chamou a atenção, que Deus ele deu uma direção para Noé. Né? Achou naquela época onde todo mundo tinha se corrompido, a terra estava corrompida, mas Noé ali achou graça aos olhos do Senhor, né? E Deus deu uma direção. Agora tu vai construir uma arca com tal tamanho, vai betumar por dentro, por fora, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ele, obediente, começou a construir a arca num período onde nunca havia chovido, nunca tinha chovido. E Deus disse, vou mandar um dilúvio e tu constrói uma arca. E o que acontece? Quem que ajudou Noé a construir aquela arca? A família. Exatamente. Então, a família dele comprou a ideia dele. A família dele estava com ele dentro de um propósito. Entendeu? Ele era homem de Deus. E a família seguiu Noé porque ele era homem de Deus. Por causa que toda a população dizia, esse velho é louco. Nunca caiu um pingo, vai cair dilúvio. O que é dilúvio? Para que o barco desse tamanho? Era o questionamento das pessoas, e as pessoas continuaram uma vida promíscua, pecaminosa, mas Noé ali pregou a salvação, porque ele construiu a salvação.
A arca simboliza a salvação. E Noé, ele construiu. O que nós estamos fazendo aqui? Construindo a salvação de muitas pessoas. Exatamente. E nós estamos construindo ainda arcas. Mas quem é que nós não podemos deixar de fora da arca? Da salvação. Quem que entrou junto com Noé dentro da arca? A família dele. E a família só seguiu Noé porque viu nele um homem de Deus. Então, assim, dentro dos assuntos que nós vamos trazer, vamos falar sobre exemplo, como ser um homem, uma liderança de Deus, ser um homem de Deus, ser um homem respeitado, não por aquilo que apresenta ser, mas pelo que carrega, né? É como influenciar através do exemplo. Por causa que uma frase que a minha esposa uma vez me disse, eu nunca mais esqueci, né? A frase de alguém, não sei de quem que é, mas ela me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Que a tua fala, o teu discurso pode até te incentivar, pode até incentivar outra pessoa, mas o exemplo que tu traz arrasta pessoas, conduz discípulos. Então nós sempre vamos ensinar, o nosso maior ensinamento é o exemplo, é a nossa vida. Muitas vezes nós temos discursos bonitos, mas a nossa vida fala ao contrário daquilo que a gente está falando. Porque é aquela coisa que a gente vai falar. Por isso que tem muitos projetos que dão certo por um tempo, mas o homem se perde, né? Então, eu sempre vou dizer, o nosso primeiro ministério é a nossa família, a nossa casa, a nossa família. Então, eu hoje tenho vivido isso no meu lar, sabe? Meu primeiro ministério é minha casa. Meu primeiro ministério. Independente dos projetos que eu vou idealizar lá fora, eu tenho que cuidar primeiro da casa. Triste é o homem que quer garantir várias coisas lá fora, os seus projetos e tal, e perde a sua família. De que adianta? Qual é a tua maior motivação hoje? A minha maior motivação tendo uma família é a minha casa. Os meus filhos, a minha esposa e as pessoas que eu estou aqui transmitindo. Tem que ter um motivo. Tem homens que se motivam pelo dinheiro, homens que se motivam pela fama, pela grandeza que eles querem alcançar. Né? Onde é que está a tua motivação? Minha motivação familiar, em primeiro lugar. Glória a Deus. Né? E para o reino de Deus, principalmente para o reino de Deus. Mas de que adianta eu ter uma família dispersa, uma família totalmente contrária do que eu estou falando, por exemplo, aqui agora? Né? Que credibilidade eu poderia passar? Não seria né? Se eu perderia minha família? Não seria nenhuma vida bíblica, né? Não seria nenhuma vida com os princípios. Princípios e valores totalmente distorcidos, né? Exatamente. E porque assim, como era Noé? Para que os filhos seguissem ele. Porque poderiam os filhos ser até incentivados por outras pessoas. Teu pai é louco. Olha o tamanho do barco. Eu duvido que eles não devem ter ouvido isso. Com certeza. Né? Porque se a população não acreditou em Noé, que era um cara de mais de 100 anos, tu imagina. Por quê? Porque o pai era exemplo. Sem dúvida o pai era exemplo. E o projeto dele durou quanto tempo? O projeto durou entre 100 e 120 anos. Então imagina. Noé tinha mais de 600 anos. Imagina. Entendeu? Para os dias de hoje a galera fica até com medo dessa idade aí. Não. Mas que a gente possa estar sempre centrado, né? Cuidando da nossa família. Motivo real. Motivo. Eu estou sempre falando dessa frase. Mas é importante. Às vezes as pessoas acham que a motivação, ela é algo vibrante, que eu vou estar vibrando, sempre feliz, alegre. Não, motivo é motivo que te leva à ação. Qual é o motivo que faz tu agir? Qual é o motivo que faz tu sair do sofá, ou tu sair da tua cama, do teu sono lá e agir? Quais são os motivos? Aqui na Terra, minha família, cara. Sem dúvida alguma. Então que a gente possa fortalecer, que esse podcast seja um projeto que fortaleça famílias. Né, que venha tocar o coração dos homens. E vou dizer, por que muitas famílias estão se perdendo isso? Um dos assuntos que nós mais falamos, né, e hoje não vamos entrar nele, é que o homem perdeu o seu papel de homem na sociedade. O homem está em falta. O homem deixou de ser homem e daí a mulher ocupa um espaço que Deus ocupa, às vezes, lugares que Deus não disse para ela entrar. Mas ela acaba se obrigando a entrar pela ausência do homem. Né? O homem tem lançado tudo sobre a mulher, né? Cuidado dos filhos, homens às vezes que nem mesmo trazem o sustento para o seu lar, colocam essa carga sobre a mulher. E eu não estou sendo machista aqui dizendo que a mulher não pode ajudar em casa, que ela não pode sair, trabalhar, pode. Mas de quem é a responsabilidade de trazer o alimento? O sacerdote, né? Do sacerdote, é do homem. Né? Nós somos sacerdote do nosso lar. A responsabilidade é nossa, mas o homem tem se ausentado de suas responsabilidades. Né? Deus ele falou o quê? Para Noé construir. E a sua família foi junto.
né? Mas para quem que Deus deu a responsabilidade? Para Noé. Não, e a responsabilidade não era só de cumprir o chamado que Deus deu para ele. Era de cuidar da família dele para que a Conduzia família não se perdesse. Sim, conduzia a família. Então isso foi bem duro. Então, por exemplo, a tua família acredita nesse projeto. Para te estar aqui. Com certeza. Por mais que seja desgastante, tem sido desgastante pra gente, no sentido aqui, né, de conseguir realizar, conseguir começar a gravar, ligar as câmeras, deixar tudo pronto, a tua família acredita nisso. Se não né? acreditasse, se eu não tivesse a estrutura familiar, que é a nossa base, tu não estaria aqui, eu não estaria aqui, nós não estaríamos cumprindo o propósito, nós não estaríamos pregando essa mesma salvação a mais pessoas. Né? Exatamente. Então, tudo começa na nossa família. Então, que esse conteúdo possa ser gigante para vocês. Eu sei que é um esboço só do que Deus quer falar através das nossas vidas. Acreditamos que esse projeto ele vai muito mais além do que só uma fala, que só um bate-papo. Né? Porque daqui a pouco eu posso estar falando aqui de paternidade, eu posso estar falando de perdão e muitas pessoas precisando perdoar e liberar perdão. Posso estar falando de paternidade, alguma falha que talvez um homem esteja cometendo, que ele possa enxergar. Né? Então, ninguém aqui é perfeito. Nós não somos perfeitos. E galera, eu quero agradecer vocês. Essa primeira parte, né, desse grande projeto que Deus está colocando no nosso coração. Eu quero agradecer imensamente vocês. É por vocês, é sobre o reino de Deus, é sobre o que Deus quer falar através das nossas vidas. Então eu sou muito grato. E quero me despedir da primeira parte, Wilson. Né? Isso aí. Também quero Tô mandar um muito feliz abraço por a isso. todos que estiveram conosco, né? Que curtiram, que deram seu like aí, né? Que mandaram o aviãozinho para outra pessoa. Se você acha que esse assunto vai ser relevante para um amigo, para uma amiga, então envia para ele, né? De forma não indireta, mas direta mesmo, né? Pega e envia para ele que com certeza a vida de outras pessoas podem ser abençoadas. E ore por esse projeto. Amém. Ore por esse projeto Isso aí. para ele conseguir avançar. E em nome de Jesus ele vai avançar, se Deus quiser. Agradecer a galera que esteve presente aqui com a gente. E até breve. Valeu?